tudo bem? Prazer em revê-los. O negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui para falar para vocês que você tem que sair das dívidas, porém, você não pode perder seu dinheiro suado, aquele dinheiro que você trabalha, que você todo dia acorda cedo e você muitas vezes vai dormir tarde. Pega várias conduções no dia ou dirige quilômetros e quilômetros. Bom, o negócio é o seguinte, para chegar no emprego, então, antes de você pegar, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, ó. Antes de você pegar e começar a ver o nosso conteúdo, deixe seu like, clica 2 vezes na tela, compartilha, siga a gente no Instagram e inscreva-se no nosso canal, o nosso canal do YouTube, Vidas e Talentos. O negócio é o seguinte, a gente hoje vai falar de um assunto que a gente já falou outra vez, uma live para trás. É sobre veículos. O que acontece? Tem muita gente que vai... São as dicas do dia, né? Tem muita gente que vai comprar um carro e muitas vezes acha que a janela da internet, que o carro que está ali à venda, existe. E as pessoas não vão ver pelos próprios olhos e caem no golpe, na fraude e perdem o dinheiro. Um carro, ou um bem, hoje em dia, um carro com 20 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, seminovo, 2020, 2019, 2021, desses mais recentes, já custa 50 mil, mais ou menos. Então o que acontece? Não dá para perder 50 mil reais, né? É muito dinheiro. Então o que acontece? Você tem que ver o carro pessoalmente. Outra coisa, você só faz adiantamento de dinheiro se você estiver assinando o documento de transferência ou um contrato. Você não pode, se o vendedor falar para você que para segurar a compra você tem que depositar. Isso não existe. Porque pode ser um golpe. Então o que acontece? De repente, só um minuto, tomar mais uma aguinha aqui. De repente você fala, não, mas eu viajo, eu vou lá para Gramado, aqueles hotéis lindos e maravilhosos. Eu estava vendo na internet, achei super interessante. E a recepcionista me falou que eu tenho que fazer um depósito inicial. Aí tudo bem. Nessa situação que você vê vários sites de propaganda, o hotel existe, então é garantido. Agora, um carro, uma situação que você às vezes está na internet, você não está vendo, o que acontece? Existe o golpe da concessionária falsa. A concessionária que não existe, ela só existe no papel, ou é um site falso. Você tem que ir no local também. Você tem que ver também que eu na outra live eu falei sobre essas vistorias cautelar e tal, essas coisas. O que acontece? Tem carros que às vezes ele tem tipo assim um dano, uma avaria, uma ferrugem numa parte de baixo que ela tem que ser tratada, ela tem que ser removida, porque às vezes a transferência pode não ser executada. E daí na vistoria cautelar vai sair uma irregularidade. Tem que ver se esse problema, se no Detran eles vão aceitar ou não. Aí vai de Detran para Detran em estado. Eu acho que tem uma portaria, uma resolução, não sei, federal. Todo mundo obedece mais ou menos a mesma situação, mas tem que ver como é que vai ser tratado isso. Então, carros que passam por enchente são carros problemáticos. Por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, eu estou falando de veículos do modo geral. Esses caminhões grandes, esses caminhões mais novos, eles têm um computador de bordo lá. Se entrou água naquilo ali, já era. Tem que trocar, uma peça muito cara. Tipo assim, uns 10, 20 mil reais, eu imagino assim. Já ouvi falar, é mais ou menos um preço desse. Então o que acontece? Tem que ver todo esse tipo de coisa, a situação, a integridade do carro. E para você conhecer é complicado, porque a pessoa que trabalha numa vistoria cautelar, essas coisas de despachante, eles já têm uma capacitação, uma expertise para identificar. E daí você acompanha o carro e você fala pro rapaz, ó, se tiver alguma coisa irregular aí você acusa, porque eu só vou comprar se tiver bom. Ou você vai levar um mecânico da sua confiança.
Mas é bom ter uma vistoria cautelar, porque checa número de chassis, um monte de coisa. Tem coisa errada? Tem. Eu já vi um cara, um rapaz, que comprou muitos anos atrás um Ford Ka, num desses shoppings, nesses feirões, ele pagou. Aí quando ele foi vender, ele não conseguiu vender. Aí o que o carro era? O carro era um carro que foi batido, cortaram o carro ao meio, soldaram dois carros e o carro estava irregular. Então o que acontece? Olha só a situação que você vai cair. Você, por exemplo, dá 50 mil num carro desse. Claro, não é um Ford Ka antigo, mas eu estou falando um mais recente. Você dá 50 mil, você vai levar às vezes numa loja, o vendedor até compra, mas ele vai te dar 10 mil, 15 mil, 7 mil, entendeu? Você vai perder um dinheiro enorme. Por quê? Porque o carro está lá, nitidamente é um cabrito. Isso aí chama cabrito. O carro foi cortado no meio e soldado. Tem um monte de coisa irregular por aí. Então o que acontece? Você tem que ver esse tipo de coisa. Você não pode pegar e colocar 50, 100 mil reais num carro novo, principalmente coisa nova e seminova. Novo não. Eu estou falando usado e seminovo. O problema, o risco é maior. Então o que acontece? No novo é muito mais difícil, eu diria quase impossível. Mas o que acontece? E daí você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa, documentação. Eu falei de concessionária falsa, loja falsa que na internet está lá. Você pode pedir o CNPJ da empresa. Você pode, é fácil, você tira o cartão CNPJ na emissão da Receita Federal e depois você entra naquelas certidões, certidão da empresa trabalhista, certidão de fundo de garantia, certidão estadual do estado, todo tipo de certidão. Você pode entrar em várias situações e você vai ver essa companhia, essa empresa existe, entendeu? Você põe lá na regra do Google lá, certidões federal, estadual, municipal, você pede o número do registro, o número de tipo CNPJ, mas para o município que essa loja está inserida, e você liga na prefeitura e pede a certidão, ou você pede para o contador da loja. Escuta, eu quero a certidão da loja municipal, para ver se ela está kit com os impostos. Se você pega uma loja que não tem problema de imposto nenhum, a chance de você ter problema é pequena, é menor. Agora, se você não confere nada, não vê nada, você vê na internet um site lindo e maravilhoso, um carro com desconto enorme, né? Aquela promessa que o carro é semi-novo, perfeito, e daí você paga e você perde seu dinheiro, o dinheiro some. Outra coisa, um carro, por exemplo, hoje em dia desses mais novos, o pneu dura aí, sei lá, 30, 40, 50 mil quilômetros, dependendo do modelo. Então o que acontece? Você tem que ver o estado onde você coloca o pé, o freio, se está muito gasto, porque a quilometragem. Tem carro, hoje em dia, que tem um chip dentro do motor, em alguma parte lá que a pessoa não tem acesso. Se a pessoa muda, o motor, tem um motorzinho que volta e coloca a quilometragem correta. Então tem um monte de coisa que dá para verificar. O que não pode é a pessoa ser enganada, cair no golpe, cair na fraude, cair na pirâmide financeira, você perder seu dinheiro. Você não pode ficar fazendo papel de trouxa na sociedade. E, infelizmente, é aquilo que eu falei em várias lives. São milhões de impulsionamentos de e-mail, links maliciosos, um monte de coisa. Milhares de pessoas clicam, milhares de pessoas têm a intenção de entrar ali dentro e fazer alguma coisa. Uma fraçãozinha muito menor coloca dinheiro e alguns perdem. E com o carro também. Tem o carro como um veículo, uma coisa, um negócio pequeno, vamos dizer assim, de tamanho, que vale bastante. Então é um objeto de desejo desse pessoal que faz coisa errada, porque é uma coisa fácil de negociar. E infelizmente tem muita gente de má fé fazendo esse tipo de coisa errada na sociedade como um todo. E muita gente de boa fé, pessoas decentes, idôneas, cai nessa situação. Então o que você tem que fazer? Você tem que se proteger. Porque às vezes você está na dívida, você tem lá uma dívida lá de 30 mil, você tem um carro de 45,
você vende, porque da mesma forma, para comprar você tem que tomar cuidado, e para vender você também tem que tomar cuidado. Você tem que receber seu dinheiro primeiro, e não passar o carro para a pessoa, documento e chave, e a pessoa some. Você vai aceitar um cheque, você não sabe se tem fundo, você não conhece a pessoa. Então, às vezes, a gente recomenda, muitas vezes a pessoa, por exemplo, um lugar legal de ir são nessas lojas boas e concessionárias boas, porque a pessoa dá garantia no carro. Então, você consegue negociar, você tem o seu carro que você comprou, você tem origem no carro, você vende numa loja que ela compra, ela paga para você certinho, ela revende para você e você tem a origem, você tem a certeza que você está fazendo um bom negócio. E eles também fazem vistoria cautelar em um monte de situação. Eles fazem um pente fino no carro. Eles já têm lá mecânico acostumado para ver e acompanhar tudo. Então o que acontece? Toda hora, todo dia, todo mês, todo ano, todo momento, tem gente que passa o dia na internet fazendo esses perrengues para atrapalhar a vida dos outros, para perturbar a vida dos outros, para dar prejuízo para os outros. E uma quantidade gigantesca de gente é alvo dessas tentações, dessas situações que ficam chamando a pessoa, que ela vai ter uma ilusão, um lucro enorme, uma promessa, um resultado, um ganho. Todas essas situações. E o que acontece? Sempre tem uma parcela da população em todo lugar do planeta que cai. Então o que você tem que fazer? Você tem que se prevenir. Você tem que se encher de informação, se encher de conteúdo, para não cair nessas situações de golpe, de fraude, de pirâmide financeira. Que nem na minha postagem eu coloquei lá o negócio lá do boi, do avestruz, do negócio lá do negócio do telefone lá, tá? Então o que acontece? Acho que é Telegram, não, é Telex Free, não sei, tá lá. Então o que acontece? A pessoa tem que se prevenir. Porque às vezes a gente acha que a live é vista só por pessoas de cidade grande, que às vezes tem um bom conteúdo, um bom conhecimento. Não. O Brasil é gigantesco. Nesse interior enorme tem um monte de gente, que todo mundo tem celular. 80% da população está no Instagram. E muita gente vê muita coisa, muita oferta, muita promessa de muitas coisas altamente lucrativas. Lembra, tudo aquilo que prometer muito na sua frente é digno de você ter a suspeita de que não é uma coisa boa. Não querendo ser repetitivo e redundante, como a live passada, não existe nada de graça, nem almoço de graça. Não se iluda. Bom, seja Vidas e Talentos, venha com a gente, venha conhecer nossos cursos e treinamentos. Estamos para fazer em mais ou menos 10 dias um workshop. Qual é o conteúdo? O mesmo das nossas lives que a gente vem falando há mais ou menos uns 20, 30 dias. Peço informações no privado. Pela audiência e pela atenção, muita gratidão.